Olá, boa tarde. Combustíveis fósseis. Negócio obscuro que arrasta problemas ambientais? Perguntas e ideias talvez demasiado simplistas, mas que fazem sentido na cabeça de muitas pessoas. É para isso que estamos cá hoje, novamente, para abrir horizontes, quebrar preconceitos e, claro, promover o debate com conhecimentos e saberes dos nossos convidados. Esta fonte essencial de energia afeta indiscutivelmente os orçamentos lá em casa, por isso talvez seja importante perceber de onde vem, que interesses se movem e as alternativas possíveis. Participe no programa de hoje, já sabe, com as dúvidas ou mesmo algumas opiniões que queira que fiquem aqui para o programa. Também, depois, ao longo do mesmo programa, eu irei passando pelas redes sociais para ver o que está a ser lá deixado e transpondo essas mesmas opiniões e perguntas, possivelmente para o programa, ou então pode fazê-lo também pelo 217946163, é o nosso número habitual, o 217946163. Estaremos aqui para receber as suas chamadas e para isso convidei também 3 especialistas que nos vão encher o depósito da sabedoria. Estão comigo Amílcar Soares, é professor no Instituto Superior Técnico, João Camargo, investigador de alterações climáticas, e João Francisco Cunha, advogado e membro do ENER 21. Aos 3, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado, antes de mais, pela vossa disponibilidade e pela vossa generosidade em partilharem connosco os próximos 60 minutos. Eu gostava de saber um bocadinho mais sobre vocês, para além desta pequena informação que dei no início. Amílcar Soares, professor catedrático, investiga o quê? Faz o quê? O que nos pode contar mais sobre si? E em especial relacionado com o tema que hoje aqui nos traz. Bom, eu pertenço a um centro de investigação que, entre outras coisas, além de fundamentalmente é focado nos recursos minerais, dentro dos recursos minerais, os recursos energéticos, petróleos, etc. E tem outra componente também ambiental. É um centro de investigação do Instituto Superior Técnico e, basicamente, é um dos bons centros que atua nessa área do ambiente e dos recursos minerais. E o Serena? O quê? É exatamente este. É o centro é o coordenador do Grupo ambiente de Petróleos, portanto, é o Centro de Recursos Naturais, não é? Sim, senhor. E Ambiente do IST. Atualmente só sou o coordenador do Grupo de Petróleos, já fui coordenador do Serena, presidente do Serena, agora só me foco na parte do Grupo dos Petróleos. E qual é a investigação? Neste momento, a investigação basicamente consiste em métodos, metodologias para avaliação de reservas de recursos a nível de, quer ao nível dos recursos petrolíferos, quer também em alternativas, por exemplo, de armadilhas para sequestração de carbono. Isto não é outra componente ambiental, mas a investigação é basicamente modelos matemáticos. O nosso foco são modelos matemáticos, modelos geoestatísticos para caracterizar, quantificar o que existe e o que não existe, enfim, e o risco que se tem quando se aborda, enfim, investimentos deste tipo, que normalmente são investimentos muito grandes e as empresas precisam de ter uma noção do risco que estão envolvidas. Obrigado. João Camargo, alterações climáticas? Sou investigador do Instituto de Ciências Sociais, estou a concluir o doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. Qual é a pergunta de partida ou as perguntas de partida do seu doutoramento? E o que é que pretende concluir no final? Na verdade, a minha pergunta é mais não estava à espera desta pergunta, pois não. É mais profunda do que apenas o que é a parte prática, que é avaliar políticas públicas de alterações climáticas em 3 países diferentes, Portugal, Espanha e Marrocos. Políticas de energia, mas políticas também focadas em alterações climáticas, políticas florestais, agrícolas. Mas a grande pergunta que eu deixo é se nós não estamos a entrar numa nova etapa da humanidade com o advento das alterações climáticas, até ultrapassando um bocado o conceito de antropoceno, porque de facto nós estamos a enfiar-nos numa armadilha difícil de depois sairmos a partir do momento em que entramos nela, que tem a ver com a desregulação climática, que é o caos climático que vem de ultrapassarmos determinado limite de temperatura. Por isso é que houve os acordos internacionais, o Acordo de Paris, que embora não chegue para aquilo que é preciso fazer, e o acordo permite ou pretende limitar o aumento da temperatura a 2 graus Celsius até 2100, a verdade é que estamos em reta para atingir esse valor, esse aumento de temperatura, não em 2100, mas em 2037.
porque, infelizmente, apesar de haver um enorme acordo científico sobre isto, há uma enorme resistência a fazer uma gigantesca revolução energética que implica afetar os interesses de talvez a indústria mais poderosa que já existiu na história da humanidade, que é a indústria petrolífera e a indústria do carvão. Quando é que vai fazer a defesa dessa tese? Já está previsto? Vou entregá-la no início de 2019. Desde 2018 vai ser durinho. Não, está tudo em tempo. Está tudo em tempo. Tudo em tempo. João Francisco Cunha, advogado. Exatamente. E o que faz um advogado aqui no meio? Bem, eu... Poderia devolver uma pergunta? Não, é simples. Mas é que me convidaram. A resposta é bastante simples. Eu durante este ano, suspendi a minha atividade profissional. Neste momento não tenho qualquer tipo de atividade profissional. E estive a fazer o LLM em Energia na Universidade... Zero? LLM, na Universidade de Aberdeen, que é um dos polos da indústria petrolífera, e não só. Tem um mestrado muito conceituado em energia na Europa. A verdade é que aqui na Europa não existem muitas alternativas no que toca a ensino no setor da energia. Aberdeen, Dundee, Groningen, Bergen, e tenho estudado bastante, não só a indústria petrolífera, mas também a desregulamentação do setor elétrico e do gás durante o último ano. Estou neste momento a escrever a minha tese, que será algo bem mais pequena do que a tese de doutoramento do João. Também tem perguntas e conclusões? Tenho perguntas, algumas conclusões, e está relacionada com investimento externo e com as dificuldades encontradas por investidores no desenvolvimento de projetos de energia de larga escala em mercados emergentes. Ou seja, basicamente há um palavrão que são institutional voids, e eu tento identificar essas institutional voids, esses gaps de instituições, e como é que os investidores conseguem avançar dentro desse quadro normativo e institucional deficitário. Uhum. E quando é que vai estar concluída essa formação? Agora, agosto de 2018. Estou quase. Entretanto, também sou membro do think tank Ener21, que é um think tank dedicado à discussão de questões energéticas. Amílcar Soares, há mais informação ou desinformação? O resto, sim, vai ser uma pergunta para os três. Basicamente... Neste momento, depende sempre do ponto de vista, não é? Como dizia o homem da propaganda do Hitler, tudo depende de quem conta a história e do ângulo da Câmara, não é? Exatamente, depende da população onde nós tentamos focar. Obviamente, a nível hoje em Portugal, e enfim, em alguma parte da Europa, hoje em Portugal, por força dos acontecimentos recentes da prospecção, da tentativa de prospecção de 2 furos no offshore, eu, na minha opinião, acho que há mais desinformação do que informação nessa área, na área pública, chamamos assim. Nível técnico, estou a falar a nível técnico, não só das escolas, como das empresas que trabalham nessa área, que investem, que fazem os estudos nessa área, eu penso que não, que as coisas estão bastante mais claras, porque não há nada também para descobrir de novo aqui em Portugal. O que se passa aqui em Portugal passa-se em todo o lado, é só uma questão de se enquadrar aquilo que se faz em Portugal no grande problema do planeta, nos grandes problemas que o planeta vive, quer de alterações climáticas, quer de crescimento de população, quer de procura de energia, etc. Se enquadrarmos aí, nível especializado, técnico, eu penso que não há desinformação. A nível público, sim, eu temo que sim. Vou-me apercebendo isso pelos jornais. Os interesses são muitos? Perdão? Os interesses são muitos? Movem? Sim, pode ser. Alguns são movidos por interesses, outros, mas pura e simplesmente por desinformação pura e dura, quer dizer, concretamente, se quer entrar assim um bocado mais por aí, por exemplo, a questão, vou-lhe dar um exemplo muito claro onde há mais desinformação. Por exemplo, o que é imediato, ligar a parte ambiental imediatamente à exploração dos hidrocarbonetos, aos 2 furos, um já completamente, já foi cancelado, o outro ainda vai ser feito, presumo eu,
que é os impactos ambientais. Quando se fala em impactos ambientais, por exemplo, o impacto ambiental de um furo destes, de um furo que está sendo feito na costa, enfim, na costa alentejana, na bacia alentejana, na costa algarvia, 40 km Aljustrel. Exatamente, Aljur. 40 km da costa, só para ter ideia. Passam atualmente por mais ou menos à mesma distância, atualmente, de 30, em média, 30 petroleiros por dia naquela área. Os impactos, os potenciais riscos de impacto quantificáveis desses petroleiros, riscos de transvase, são imensamente maiores do que um furo de prospecção, que é aquele que atualmente está previsto. No entanto, as pessoas... O risco em caso de acidente. De risco tecnológico de acidente. Estou a falar de risco de acidente, incomparavelmente maior. Mas se nós pensarmos porque é que os petroleiros passam aqui junto da costa portuguesa, e mais, grande parte deles dobram a costa e passam em frente ao Algarve, na costa algarvia, eles passam porque há consumo. E é isso. Portanto, nós podemos concluir que dentro dos riscos induzidos pelo consumo, pelo nosso consumo europeu de crudo, os riscos de um furo são ínfimos, não são contabilizados em termos de risco mesmo. E esse é o core do meu negócio, digamos assim. E, no entanto, a opinião pública não fala dos navios-tanques que passam. Raramente fala, aborda esse problema. Aborda o furo, que não tem problema absolutamente. Se um dia houver um acidente... Curiosamente... Esperemos que nunca aconteça. Não, já houve, e curiosamente esse é o único... Tivemos várias situações aqui ao lado. E aqui o Prestige, aqui assim a norte, etc. Portanto, na Europa, os riscos de transvase, de vazamento de crudo, aconteceram com navios. E não se falam dos tanques que passam ao largo. Não houve ainda nenhum acidente na Europa quantificável com nenhum furo de produção. Este furo que vai ser feito é de exploração. Então, é só para lhe dizer que quando a opinião pública se indigna, e acho bem que se indigna, quando as pessoas não sabem, perguntam, claro, mas alguém tem que responder, e alguém que esteja... indignam-se. Na minha opinião, estão com um foco virado para o lado errado. Quer dizer, neste caso, os riscos de impacto ambiental de uma operação daquelas são quase absolutamente nulos. João Camargo, não compensa? Não. Eu conheço esta opinião e esta linha de argumentação. É óbvio que existe um risco permanente associado ao tráfico internacional de petróleo frente à nossa costa. E esse é outro problema que também temos que resolver, não é? Não é por termos um problema já que devemos ignorar outro. Óbvio que o perigo focado num só furo é reduzido quando comparamos e quando pensamos que há milhares de furos feitos anualmente por todo lado. Estamos a falar já de uma tecnologia que já não é exatamente a mesma que foi utilizada, por exemplo, no Mar do Norte. Já não estamos a falar de um furo superficial, mas com pouca, quer dizer, a profundidade não é muita, estamos a falar a mais de 1000 metros de profundidade, estamos a falar em quase ultra deep offshore. Portanto, os riscos, obviamente, estamos a pensar que é fazer um furo a mais de 1000 metros de profundidade e depois a seguir aprofundar ainda mais para debaixo do solo. Estamos a falar de uma coluna de água inteira que, obviamente, está sob risco, e estamos a falar, na fase de prospecção, de maiores riscos do que na própria fase de produção, porque nós, neste momento, não sabemos o que é que está lá em baixo. Existe mais risco de blowout numa fase anterior do que numa fase em que já fazemos produção. Não. Quando diz um blowout... Blowout é encontrar uma bolha alta pressão de petróleo ou de gás. Mas isto é tudo discutirmos acessórios. Primeiro, é absolutamente estarrecedor que o Governo tenha decidido fazer isto sem uma avaliação de impacto ambiental. Quer dizer, em Portugal é preciso fazer uma avaliação de impacto ambiental para instalar um galinheiro. Mas para fazer um furo petrolífero a mais de 1000 metros de profundidade debaixo de água, foi dispensado. E porquê é que terá sido dispensado? Eu não vou fazer especulação, simplesmente foi feito um pequeno panfleto pela ENI, que é a entidade que vai fazer o furo, e que tirou as suas próprias conclusões. Não há nenhum estudo público sobre esse furo, e, portanto, a partir daí tiraram-se inúmeras conclusões. Mas depois é preciso fazer uma pequena distinção. Há sempre esta ideia de que estamos em fases destacadas, agora estamos a falar de prospecção, produção será outro processo. A verdade é que temos contratos que não são
de prospecção. Existem, por essa mesma legislação, o Decreto-Lei 109 de 94, a figura de avaliação prévia de recursos. Não é isso que foi atribuído. Estamos a falar de um contrato de prospecção, sondagem, desenvolvimento e produção. Todas as 4 fases. Aliás, há 2 anos, o próprio Presidente da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis dizia que não havia uma fase de decisão política entre a prospecção e produção. Portanto, é disso que estamos a falar. Estamos a falar de produção. E, obviamente, se estamos a falar de impactos ambientais que existem à escala global, à escala local, principalmente, e é principalmente com isso que as populações estão e perfeitamente legítimas, preocupadas, estamos a falar também do enorme sinal contraditório que é numa fase em que sabemos que não podemos explorar cerca de 80% das reservas hoje conhecidas de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, e o nosso governo e estas empresas estão à procura de mais reservas. Isto é um nível de insanidade institucional que realmente não faz nenhum sentido, excepto pela enorme influência e enorme força que tem esta indústria, o que é normal porque, de facto, a economia mundial foi viciada em combustíveis fósseis, porque isso permitiu criar, além de energia, uma enorme capacidade de produção de dinheiro e de poder, não é? E de um poder extremamente concentrado. Portanto, temos poucas empresas que têm uma enorme capacidade de mobilizar recursos, de mobilizar investimento e de mobilizar vontade política por meios legítimos e, muitas vezes, ilegítimos também. João Francisco Cunha, até o momento não foi, mas se um dia se tornar rentável a exploração de petróleo na costa portuguesa, os portugueses podem claramente se beneficiar com isso? Bem, e aproveitando para voltar um bocadinho atrás à sua pergunta inicial relativamente à literacia ou ao conhecimento genérico dos portugueses sobre questões de energia. Há mais informação ou mais desinformação? Exatamente, eu queria aproveitar quer dizer, fiquei com a sensação que durante todo este processo, nos últimos meses, fiquei exatamente com a mesma sensação que o Amílcar tem, que há muita desinformação e muita contra-informação a ser utilizada todos os dias. Eu acho que é perfeitamente legítimo que as pessoas e as populações estejam preocupadas com o furo à sua porta, porque isto passou-se sempre. Eu lembro-me quando era criança, houve um grande celeuma na altura com a co-incineração, que eu sou de Coimbra. Havia sempre uma grande discussão, ninguém era capaz de aceitar a co-incineração no seu quintal, e penso que hoje em dia há também essa preocupação legítima das populações do Algarve. E isto torna-se particularmente engraçado, porque eu estava à conversa com um professor há cerca de 2, 3 semanas sobre a prospecção e a exploração de produção em Portugal de hidrocarbonetos, e ele dizia-me, bem, olha, repara que as preocupações em Portugal relativamente à produção offshore são exatamente as mesmas que eu encontro no Reino Unido relativamente à produção onshore. Porquê? Porque nós estamos habituadíssimos a fazer produção offshore. Para quem não sabe, offshore é no mar, onshore exatamente. É em terra. Ou seja, basicamente, os britânicos estão habituados, desde os anos 60, 70, a ter produção no Mar do Norte, e qualquer ronda de licitação de blocos é vista como um ato de normalidade. Blocos são áreas de exploração. São as áreas de exploração. Se, por outro lado, é dedicado um bloco, uma área de exploração em terra, existem logo várias bolsas de pressão pública em relação a essa produção. Sobre o facto de podermos ou não beneficiar da produção de hidrocarbonetos em Portugal, de petróleo e de gás. Obviamente que eu acho que um poço, apenas desenvolver um poço, não, quer dizer, traz algumas vantagens. Petróleo e gás, quando vendidos, se tornam-se uma riqueza natural que são comercializáveis e é possível tornar um recurso em liquidez, e essa liquidez pode ser adjudicada àquilo que nós entendermos. Primeiro, eu acho que essa discussão tem que ser feita depois de saber se há uma descoberta comercial ou não. Ou seja, no momento em que existir uma descoberta comercial, vamos ver se ela existe ou não. Eu vi que a probabilidade seria 20%, que é uma probabilidade normal neste tipo de projetos.
temos que nos sentar todos, quer dizer, enquanto país, acho que vai ser sempre uma decisão política e todos os atores da sociedade vão ter que decidir o que é que nós vamos fazer com isto. Vamos emitir mais licenças, vamos limitar mais licenças, vamos utilizar as receitas que advêm destes projetos para pagar o nosso Sistema Nacional de Saúde, vamos apostar na transição, vamos criar um fundo soberano como fez a Noruega, ou como que neste momento estima-se que chegue ao $1 trilhão, quer dizer, há muitos maus exemplos e é fácil hoje em dia falar da maldição dos recursos, mas há ótimos exemplos aqui ao lado e temos que nos agarrar a esses bons exemplos e saber como é que nós vamos utilizar esses recursos. Mas eu também aceito de outra forma que em 2018 me digam: eu acho que os riscos não compensam os ganhos. Agora, a discussão tem que ser de prós e contras e não pode haver diabolização nem para um lado nem para o outro. Tem que ser racional e pensar o que é que nós vamos fazer no futuro. Vale a pena? Não vale a pena. Agora, também se me perguntar se o Governo tem muitas opções relativamente a estes contratos, eu possivelmente diria que não. Quer dizer, a minha formação é jurista. Sou advogado, portanto, para mim torna-se bastante difícil que se rescinda um contrato só porque sim, não é? Quer dizer, para mim é impensável. Não havendo incumprimento, houve incumprimentos, as licenças caducaram, as concessões caducaram imediatamente. Sim, pode interagir, João. Diga. Não, é que já houve vários incumprimentos e o Governo já teve a opção política várias vezes de ter cancelado pelo menos o contrato da Enigalp e não cancelou. Depois há outra questão que também tem a ver com os contratos, que é: estamos aqui a dizer que poderia o dinheiro servir para financiar o Serviço Nacional de Saúde, mas os contratos já estão assinados, já estão escritas as condições. Não vamos... A ideia de que não são nada de especial, sinceramente. Seguramente não são a Noruega. Provavelmente são mais parecido com... Depende muito também daquilo que estiver no nem Nigéria. Nigéria tem melhores condições, de certeza. Estamos a falar de royalties muito baixos e estamos a falar de royalties que só serão pagos depois de pago todo o investimento de volta às petrolíferas e todos os meses com o desconto dos custos operacionais. Portanto, não estamos a falar de dinheiro para o povo português. Estamos a falar de dinheiro para a Galp e estamos a falar de dinheiro para a Eni. Mas é assim, estas empresas não são beneméritas. E a descoberta de petróleo, na maior parte dos países do mundo, não é um fenómeno que, de repente, faz jorrar chocolate e ouro. A verdade é que em muitos países, e não há nenhum motivo para nós acharmos que somos mais próximos da Noruega do que da Angola, para dizermos que vai ser uma alegria, uma felicidade e que vamos ter imenso dinheiro. Mas, além disto, eu continuo a dizer, tudo isto é uma discussão que ignora o momento histórico em que nós estamos, que tem a ver com alterações climáticas, que é: nós precisamos de parar de consumir combustíveis fósseis e não o fazemos dando sinais de que continuamos a querer mais investimento em combustíveis fósseis. Vamos continuar as próximas décadas a necessitar dos combustíveis fósseis. Se nós mantivermos esta reta ascendente... A ideia é que a ideia é essa. E a ideia está certa. O problema é que há um enorme desfazamento entre a ideia e a prática. E a prática está-nos a levar... Se ao mesmo tempo que essa exploração, essa prospecção for feita e também forem promovidas políticas de alternativas energéticas, faz sentido que uma coisa venha abaixo e a outra está ao mesmo tempo. O problema é que nós não temos assim tanto tempo para fazer essa... As petrolíferas gostariam que nós tivéssemos esse tempo para continuarem o seu negócio até ele basicamente esgotar-se. A verdade é que não temos esse tempo. Aliás, eu não sou particularmente religioso, mas até o próprio Papa disse há poucos dias, e baseando-se em critérios científicos muito básicos, que é óbvio que a população humana tem que ter energia, mas isso não pode custar o fim da civilização. E é esse o sinal que é preciso dar às petrolíferas, que é o vosso modelo de negócio, infelizmente, felizmente durante muitos anos serviu para muita coisa. Serviu para desenvolver muitos países, serviu para criar riqueza, etc. Hoje, o balanço que existe é o vosso modelo de negócio está a destruir e está a inviabilizar o futuro da humanidade. Portanto, se calhar, temos que pensar que tipo de discussão é que temos que ter em vez de estarmos a discutir o que fazemos com possíveis e hipotéticas receitas. Só dois parênteses em relação aos temas anteriores. Em primeiro lugar, em relação aos impactos ambientais, aos estudos de impactos ambientais,
As últimas pessoas que nós suspeitamos que querem violar a lei é o próprio governo. O governo e todas as entidades, as APAs que existem, seguem estritamente a lei e a mais não. Enfim, seguem exatamente. E Mas desde podem o fazer início, mais do que a lei. em 2015, Podem ir para lá da lei, mas podem ir para lá ou para mais ou para menos. exatamente, da mas não lei, podem fugir da lei, quer dizer, Podem ir para lá da lei. Estamos integrados. Tem que cumprir exatamente a lei. Exatamente. Eles não podiam nunca, eles não podem nunca, de um momento para o outro, por livre iniciativa e unilateralmente, quebrar contratos destes. Só para se ter uma ideia, quando alguém decide, faz um contrato, contratualiza para se fazer um furo custa, a partir do momento em que o barco chega lá, custa por dia, um aluguer, $1 milhão por dia. Independentemente se faça sol ou chuva, se não há dia produtivo ou não, é $1 milhão. Aquele furo que está projetado para o Alentejo são 45, 46 dias, vá lá, 2 meses, é muito dinheiro. Portanto, dizer de um momento para o outro, olha, meus caros amigos, mas agora temos ali uns senhores que não estão de acordo e vamos quebrar isto. Quer dizer, não é bem assim. Mas também a chover um bocadinho no molhado. Pois. Há tantos anos que andamos a fazer prospeção e até agora hoje isto toca no outro ponto que eu ia já andamos nisto há décadas. Não é? Pois, exato. Mas vou-lhe dizer, vamos agora para fechar esta. Foram feitos estudos ambientais desde 2015, foram pedidos, as empresas pediram inclusivamente uma nova exigência que foi a utilização do espaço marinho, ao fazerem que aquilo tem um nome TUPEM, ou coisa, foi feito mais um estudo ambiental, foi posto em discussão pública, mas sabe qual é o problema que está aí? É que, para se fazer um estudo ambiental, é preciso uma equipa pluridisciplinar muito forte. Tem geólogos, biólogos de todo tipo e mais algo. Bom, uma equipa muito forte. E existe muito trabalho sobre isso. Para exercer o contraditório, e eu tenho experiência própria, já o fiz em relação a uma refinaria, é preciso igualmente ter essa equipa e ter esse trabalho. Olha, é muito mais fácil eu ir para as redes sociais, convocar manifes e coisas assim deste género. Isso é muito mais fácil e começar com discursos moralistas e daquela em termos científicos, uma superficialidade que é fácil as pessoas aderirem, mas isto não conduz a nada. Em relação aos contratos que há bocado foram feitos aqui, é óbvio que o primeiro contrato num país que tem alto risco de não ter reservas, um contrato tem que ser atrativo para quem vai investir. O mesmo aconteceu para as energias renováveis. Ninguém conseguia pôr aqui um gerador eólico se não fosse não tivesse um contrato a beneficiar a sua implementação, senão ele não punha. É óbvio que a expectativa é que depois, ao longo do tempo, se descobre um novo furo, os próximos já o governo português vai beneficiar muito mais desses contratos. Mas agora o problema das alterações climáticas, e quando se fala do petróleo, temos que pensar que o verdadeiro problema são os 7 bilhões e meio de pessoas que habitam este planeta. 7 bilhões e meio que necessitam de energia, não só de matérias-primas, como também de alimentação. Mas tirando estas duas, vamos à energia. Então, o que é que propõe? Toda a perspectiva, os estudos prospectivos dos grandes think tanks, mas todos, desde até as associações de energias renováveis, apontam para 2040, portanto, daqui a 25 anos, que o mix de energia, por exemplo, em relação aos hidrocarbonetos, vai mexer muito pouco. O que vai mexer, e ainda bem, é a troca de carvão por gás. Outra coisa que vai aumentar em relação é as renováveis, e bem, e acho que deveriam aumentar mais. Mas as melhores e as mais otimistas expectativas para daqui a 25 anos são 20% de renováveis. Não vai ultrapassar isso de 20%. Agora, como é que se gera esta coisa? Os acordos de Paris são muito claros. 2100 atingirmos menos de 2 graus centígrados com uma probabilidade muito boa. Eles estabeleceram 60% de probabilidade, é uma probabilidade muito boa. E para se atingir isso, o governo alemão, só um parênteses, está muito mais bem assessorado neste caso do que o Vaticano, disse que eles estabeleceram só o seguinte, é que na realidade só se atingir sem precalços com uma transição suave. E eles, face à procura que há, quer de gás, quer de petróleo, as atuais descobertas não chegam. E o que é que acontece, que é mais curioso, para quebrar essa transição suave, o que é que os governos normalmente fazem quando há crise?
quebram-na investindo na queima do carvão. Por isso é que Portugal, desde há 3 anos esta parte, vem aumentando o seu consumo de carvão. Isso é que é grave. Eu vejo poucos ambientalistas referirem-se a esse E como ponto. fez Trump nos Estados Unidos também. Claro, claro. Não, os Estados Unidos até, deixe-me dizer-lhe uma coisa, até são um bom exemplo daquilo que está a acontecer ao nível da aproximação das emissões. Os Estados Unidos são neste momento o país que está a convergir mais para o rebaixamento das emissões. Não é isso que passa, Não, na opinião não é pública. isso. Não Mas é é que isso se mede porque também, não é isso que o aspecto do Trump diz, mas a realidade é esta. Os Estados Unidos têm aumentado, é o país que mais aumentou significativamente, ele e a China, ao nível das renováveis. Em 25 anos, os Estados Unidos vão decrescer as suas emissões em 35%, vão ficar a menos de metade da média mundial de emissões. Esse é que é o ponto. E porquê? Porque eles tomaram duas posições estratégicas muito importantes. Trocar o carvão pelo gás, gasificar a economia e depois aumentaram substantivamente as renováveis, transformando as renováveis em negócio. E um terceiro ponto, que foi a eficiência energética, transformaram a eficiência energética em negócio. A partir do momento em que haja eficiência energética, deixa-me só dar um número, Luís, prevê-se que os Estados Unidos, em 2040, gastem tanta energia quanto em 1975. Isto é brutal, em termos de eficiência energética. Isto é o que a maioria dos analistas de estudos apontam. Isto para mim e face a esta eficiência energética, mais aumento das renováveis e a troca pelo gás, os Estados Unidos vão ser o país exemplo da aproximação, ao contrário do que pode sugerir o penteado do Trump e essas medidas dos carvões do Trump. Carvão, eles exploram o carvão, colocam-no na Europa, que o consome, como é o caso de Portugal. 3 meses seguidos. Eu imagino que se estivesse a referir aos estudos da Agência Internacional da Energia, que basicamente se revelaram durante décadas uma carta ao Pai Natal das petrolíferas, em que recorrentemente subavaliam o aumento da energia renovável, previam para 2035 os valores eólicos que foram atingidos em 2015, valores similares para a solar. E sempre apostando no aumento da produção petrolífera, porque basicamente estão bastante que vêm em alta, estão sempre a rever em alta e estão sempre a rever em baixa. Mas o problema é este: é acharmos que serve de alguma coisa termos mais energia renovável se ela não servir para termos menos energia fóssil, porque nós precisamos de cortar emissões e é isso que é dificílimo, que alguém que tem um interesse profissional e que tem um histórico, como é o mundo inteiro, quase, de energias fósseis. E é verdade, a economia mundial foi viciada em combustíveis fósseis. E depois, obviamente, e não estou a dizer que não seja muito complicado aquilo que está para acontecer. O problema é que a alternativa a isso, permitir manter este rumo de consumo e queima de combustíveis fósseis, vai fazer com que, e isso aí, se o governo alemão está assessorado que é possível fazer uma transição suave e que em 2100 vai atingir os 2 graus Celsius, a verdade é que está mal assessorado, porque existe uma coisa que se chama o orçamento de carbono. Nós sabemos quanto é que podemos queimar. Nós podemos queimar pouco mais ou menos 300 gigatoneladas para atingir os 2 graus Celsius. Nós queimámos entre o início da Revolução Industrial e 2015, nós queimámos cerca de 1.500 gigatoneladas. Nós conhecemos quase 3.000 gigatoneladas. Nós podemos queimar pouquíssimo daquilo que conhecemos. Portanto, acho que é falta de... nem é capacidade argumentativa, é absurdo dizer que é preciso ir procurar mais reservas quando nós conhecemos hoje 300 gigatoneladas, 3.000 gigatoneladas de reservas e nós podemos queimar cerca de 300 para atingir os 2 graus Celsius. O João Francisco Cunha ficou com raciocínio meio há pouco. Eu já lhe dou a palavra apenas e só porque já temos aqui 2 chamadas em espera e temos também um Skype em espera para nós fazermos... esperar um bocadinho mais, se o João Francisco também não me leva a mal. Não. Vamos ao Oscar Henriques em Lisboa e ao Mário Grilo em Abrantes. Peço ao Oscar e ao Mário uma
intervenção de 1 minuto para cada um. Por isso, Óscar, começamos por si. Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Óscar, estamos a ouvi-lo, pode continuar. Boa tarde. Para já os parabéns a Luís Castro pelo excelente programa que sempre possível tenho acompanhado, e não só pela variedade dos temas, como pela escolha dos seus convidados. São eles o segredo do programa, são os convidados, é a qualidade e a excelência dos convidados. Pode continuar. No total. A questão que eu gostaria de pôr hoje no debate é uma questão, eu não sou especialista em combustíveis e petróleo, sou apenas um estudioso, mas gostaria de ouvir a opinião sobre uma alternativa, portanto, ao petróleo, que é o hidrogénio. O hidrogénio é hoje uma das fontes alternativas ligadas precisamente às emissões de CO2, dado a sua emissão ser zero, e que não tem sido explorada em Portugal, a meu ver, sem justificação, porque o hidrogénio é um recurso infinito. O hidrogénio permite, portanto, através das chamadas células de combustível, as fuel cell, hoje produzir motores elétricos que estão não só na indústria automóvel, como em toda a indústria, ser a fonte de combustível. O hidrogénio é, como disse, é infinito e, portanto, em Portugal temos hidrogénio abundante, como em qualquer parte do planeta, mas temos um outro contributo, que é as nossas energias eólica e solar, que já estão no bom caminho e que, segundo informações que temos neste momento, elas até têm excedente de produção que não é posto na rede, porque já não consegue ser posto na rede. Ora, o hidrogénio precisa de eletricidade para poder ser produzido, não é? Eu pergunto porque é que a EDP, a Galp e as grandes indústrias relacionadas com os combustíveis não usam esse excedente para produzir hidrogénio. Vão perguntar, mas o hidrogénio é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Sem dúvida que está em desenvolvimento, mas há países no mundo, Japão, Estados Unidos, na Europa, os países nórdicos e a Alemanha, que estão neste momento avançadíssimos nessa tecnologia, usam já automóveis movidos a hidrogénio. Oscar, para concluir. Pronto. A pergunta que eu gostaria é porquê é que as nossas grandes empresas não apostam no hidrogénio, sendo o hidrogénio um dos combustíveis do futuro e um combustível acessível que impede que nós sejamos importadores de petróleo e dos combustíveis fósseis daqui para a frente. Obrigado, Óscar Henriques, em Lisboa. Passamos para o Mário Grilo, em Abrantes. Olá, Mário, boa tarde. Bem-vindo também à Sociedade Civil. Boa tarde. Parabéns pelo seu programa e aos seus convidados. Obrigado, Mário. Antes de mais. Segundo, é assim, eu conheço bem Luanda, Cabinda, a costa do Mediterrâneo. E nós vimos plataformas de petróleo à beira das praias. A areia é branca. O azul do mar é transparente. Agora, não sei por carga d'água é que estes senhores ou senhoras não fazer uma barulheira danada. Porquê? Epá, nós vamos receber 3%. Opa, porreiro. Ótimo. Agora, não vamos maneira nenhuma enfiar a cabeça na areia como os pássaros. Não por aí. Porque é assim, nós precisamos de petróleo como da água. Nós precisamos do petróleo como o comer todos os dias na mesa. Sinceramente, para concluirmos. Não vamos brincar. Agora é assim, 3% é muito dinheiro. 3% Depende da perspectiva. Mário Grilo,
Muito obrigado, Mário Grilo de Abrantes, que esteve também connosco em direto. O Luís Zagalo, aqui nas redes sociais, também se queixa de que tentou entrar no programa, mas que as linhas telefónicas estavam sempre ocupadas. Luís, transporto a sua mensagem aqui para a nossa conversa e voltamos ao mesmo. O retorno máximo será um valor ridículo e mísero ao qual não se justifica hipotecar o futuro das nossas costa litoral para gerações vindouras. Luís Zagalo, fica aqui também a sua opinião. João Francisco, há pouco, não sei se ficou alguma coisa por dizer, mas agora... Entretanto, e depois das intervenções do professor Amílcar e do João, aquilo que eu tenho a dizer apenas é que, tal como foi referido, este contrato é um contrato de atração de investimento. Nós não nos podemos desligar do momento histórico em que foi assinado. Foi em 2007, governo Sócrates, grande investimento, grande procura na redução da dependência do exterior, porque Portugal, é preciso dizer-lo, Portugal é altamente, como é toda a União Europeia, muito dependente do exterior. Ou seja, por estarmos aqui no estúdio, cada vez que vamos a casa, que ligamos o interruptor, como vimos para aqui, tudo isto é energia e a nossa vida está altamente dependente de recursos energéticos. E os produtos que são? Tudo, para além de todos os derivados. Isto é inequívoco. E vai-me valer um bocadinho atrás, que é fazer um pequeno apontamento histórico e dizer que desde sempre que há produção e consumo de energia, desde os tempos imemoriais, desde as primeiras civilizações. E que até hoje não houve nenhum salto civilizacional que tenha significado uma diminuição de consumo e de produção de energia. O maior salto de desenvolvimento da nossa história terá sido a entrada no capitalismo com a Revolução Industrial. E o que marca a Revolução Industrial é a invenção da máquina, quer dizer, não é o que marca, mas o desenvolvimento tecnológico marcante é a construção da primeira máquina a vapor. Depois foi transportada para os comboios e daí houve uma disseminação. Aí eu quero levar para outro exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo sobre a forma como se produz e se consome energia, que se encontra no livro do Daron Acemoglu, Why Nations Fell. Há uma imagem de satélite sobre a eletrificação das duas Coreias. Coreia do Norte apagada, Coreia do Sul uma mancha fortíssima. E isto, a energia e o consumo de energia está diretamente relacionada com o desenvolvimento civilizacional, desenvolvimento de uma determinada nação ou região. Se nós cortarmos por completo o consumo e a produção de energia, nós não vamos ficar melhor do que estávamos hoje, vamos ficar pior. Isso é inegável. Eu percebo todas as preocupações manifestadas pelo João Camaro. Eu acho que hoje em dia não haver uma preocupação com a sustentabilidade é suicídio, quer dizer, e tanto que há uma discussão, quer dizer, isto é um termo muito académico, mas há muita discussão sobre a questão de segurança energética. O que é a segurança energética? E a segurança energética, em termos muito gerais, é o fornecimento ininterrupto a preços eficientes, a preços competitivos e de forma eficiente de energia. E a União Europeia junta a esta fórmula básica ainda esta fórmula básica mais o desenvolvimento sustentável dos recursos e a preocupação do ambiente. Ou seja, na Europa, no quadro regulatório institucional onde nós estamos inseridos, existe muita preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Agora, nós não nos podemos esquecer que nós importamos todos os recursos fósseis que consumimos em Portugal e provavelmente não vamos deixar de os consumir. Há pouco o professor Amílcar estava a referir que nas melhores perspectivas as renováveis ocuparão em 25 anos 20% do consumo de energia. Mundial, certo. Isto sai exatamente em linha com aquilo que eu estive há pouco tempo em Londres, numa conferência da indústria, e a Total dizia exatamente isto. Ou seja, vamos ter 25% de renováveis nuclear, há um phase-out nuclear hoje em dia, 25% de gás, 25% de petróleo e ainda 25% de carvão. Isto é, quer dizer, acho que neste momento ainda há um ataque muito cerrado ao petróleo e ao gás, principalmente ao gás não consigo perceber porquê, porque é um recurso energético com bastante mais eficiente do ponto de vista ecológico do que o petróleo e do que o carvão. Depende do modo de extração. Como? Depende do método de extração.
Não, o gás em O gás em si como recurso. Não estamos a contar com a fileira toda. Não. E depois não nos podemos esquecer também que nos últimos 25 anos houve um aumento demográfico brutal e houve um desenvolvimento de vários países, China, Brasil, mesmo Angola, todos os países, houve uma tentativa, quer dizer, gigante. Eu lembro-me sempre de um amigo meu que quando lhe perguntava como é que estava o Brasil em 2010, ele dizia, nós acabámos de tirar 25 milhões de pobreza. Esses 25 milhões que saíram da pobreza não consumem mais energia. Isto é um problema, quer dizer, isto é malthusiano quase, não há outra forma de analisar as coisas. Acho que isso tem que ser equilibrado e aquilo que disse no início da minha intervenção é não diabolizar, tentar procurar soluções. As energias renováveis... O hidrogênio pode ser uma dessas soluções. Foi concordando com a intervenção? Ou seja, a minha formação técnica não me permite dizer que o hidrogênio é uma solução ou não. Porque eu tenho lido vários artigos de várias pessoas, tenho ouvido várias pessoas que não estão muito satisfeitas com a mobilidade, por exemplo, com a mobilidade terrestre elétrica e acham que o hidrogênio é uma solução muito mais eficiente a longo prazo. Um dos exemplos é o CEO do grupo PSA que basicamente acha a eletrificação dos automóveis apenas possível enquanto for subsidiada pelo Estado. No dia em que cortarem com os subsídios, a indústria morre. Isto é público, ele já manifestou essa preocupação. O hidrogênio pode ser uma solução, mas eu acho que a pessoa mais indicada neste painel para responder é o professor Amílcar Soares. Permite-me só que nós façamos agora a ligação por Skype, até porque vem também ao encontro desta abordagem que nos trouxe também o João Francisco. A Associação do Comércio Automóvel de Portugal e a respectiva indústria também é afetada, naturalmente, pelo presente e pelo futuro dos combustíveis. Tenho agora, via Skype, o Hélder Barata Pedro, é secretário-geral da ACAP. Já está em espera há muito tempo. Hélder, obrigado, antes de mais, pela paciência e obrigado por ter ficado aí desse lado. Boa tarde, Hélder. Boa tarde, mas estou a seguir com muito interesse todo o debate que tem decorrido no programa, sem dúvida. O João Francisco lembrava-nos a questão dos carros elétricos. É uma solução eternamente adiada ou é uma solução mortalmente ou ferida de morte por esta discussão da subsidiação, para que se torne viável? Exato. Antes de mais, a indústria automóvel partilha toda a preocupação que existe a nível da sociedade da redução das emissões de CO2, concretamente. Há um compromisso muito grande da indústria, sobretudo no espaço europeu e com a Comissão Europeia, para a redução de emissões. Os construtores de automóveis têm apresentado várias alternativas. Neste momento, nos vários países e também em Portugal, a procura para veículos movidos a energias alternativas tem sido bastante significativa. Agora, aquilo que a indústria também tem dito é que trata-se aqui de um compromisso. A indústria faz os investimentos, desenvolve o produto. Há cada vez mais oferta da parte da indústria, exatamente veículos elétricos, híbridos, plug-in e outros. Também hidrogênio. Eu andei há cerca de uma semana num veículo de hidrogênio que está já em plena comercialização na Bélgica e na Alemanha e com um resultado muito satisfatório, muito interessante. Em Portugal ainda não há condições da rede de abastecimento para a comercialização, mas será também uma das opções, como aliás aqui um dos ouvintes referiu, e talvez com mais comodidade até para os utilizadores ao nível do carregamento. Mas dizia eu, aquilo que a indústria tem referido é que nesta fase há de facto uma oferta muito grande da parte dos construtores. Cada um tem a sua política, foi referido um grupo automóvel, mas cada um tem a sua política. Há inclusivamente construtores que dizem que vão ser só veículos elétricos em 2025 ou em 2030. É uma estratégia de cada um. Nesta fase inicial, e o que tem sido referido é que há um ponto fundamental para a eletrificação do parque automóvel, que é a rede de abastecimento. Sem uma rede de abastecimento que garanta essa comodidade ao utilizador, não é possível alargar as vendas de veículos elétricos. Por isso, é que o papel dos poderes públicos aqui é muito importante. E Portugal, há que dizer, é um exemplo bastante interessante até nesta matéria daquilo que é a mobilidade elétrica e naquilo que é o desenvolvimento da rede de abastecimento. Mas é isso que se quer dizer quando se refere que, para aumentar, de facto, aqui a venda e a disseminação de veículos elétricos, ainda para mais em Portugal,
entrando um pouco aqui na discussão concreta, onde temos um peso importante das energias renováveis, é fundamental isso para, de facto, a divulgação e o aumento do parque de veículos elétricos, mas os poderes públicos têm, de facto, um papel fundamental, como aliás é o caso da Noruega. É um exemplo que é muito utilizado no que respeita à eletrificação do parque automóvel, mas com um apoio importante da Noruega. E, aliás, tem sido referido, e lançando aqui também um pouco esta ideia, um país que é realmente um grande produtor de petróleo, e daí vem uma parte significativa dos seus rendimentos e do seu PIB, mas depois investe realmente nesta eletrificação fortemente. Mas dizia eu, é importante nessa medida os poderes públicos também, e nesta fase isso tem sido feito em Portugal, investam realmente também na melhoria dessa rede. Naturalmente que neste momento é gratuita a utilização desses pontos de abastecimento, fala-se a todo momento que irá haver um custo por essa utilização, mas são estas políticas que têm que ser definidas para realmente aquilo que nós chamamos os veículos movidos a energias alternativas tenham aqui um peso significativo. E relacionava também aqui um aspecto importante, que é a parte dos transportes públicos. Os transportes públicos são fundamentais nas nossas sociedades, nos meios urbanos, e também ao nível de autocarro. Portugal tem neste momento uma unidade de fabrico de autocarros elétricos, que está a exportar para todo o mundo este tipo de veículos. É importante também que haja um alargamento do parque circulante nos transportes, usando também os autocarros elétricos. Isto também temos já a gás natural e aproxima-se uma experiência próxima também de um autocarro hidrogénio. Portanto, quando se fala nos poderes públicos, há que haver aqui esta coincidência de objetivos, aquilo que é os interesses da sociedade, os interesses do país e os interesses também, aqui neste caso, da indústria, que desenvolve produtos que dia a dia diminuem as emissões de combustível. Aliás, há esse compromisso em 2020, tem sido muito falado, é um ano que foi já negociado há bastante tempo para uma redução significativa das emissões dos veículos que são postos em circulação, mas os poderes públicos têm, por exemplo, também, e a ACAP tem defendido essa situação, um apoio importante naquilo que é o incentivo ao abate de veículos em fim de vida. É conhecido que veículos com 15, 20 anos, que é a idade média com que eles chegam aos centros de abate neste momento, têm um nível de emissões muito elevado, que equivale a 30, 40 ou 50 veículos novos que são postos em circulação. Portanto, se houver aqui também, como nós defendemos, já existiu até 2010, um incentivo para a troca desse veículo, levando ao seu abate, por um veículo novo com muito menores emissões, seja no transporte individual, repito, seja no transporte coletivo de passageiros ou de mercadorias. Isso é também muito significativo para a redução das emissões na atmosfera. E quando é que Portugal irá ver também restrições ao diesel? Essa questão tem sido muito falada nos últimos anos, começou com o chamado Dieselgate a colocar-se esse ponto. Aquilo que neste momento é referido há políticas de várias cidades alemãs, outras cidades. Nós, como associação, e estando também na nossa Associação Europeia, aquilo que defendemos é aquilo que a Comissão Europeia, que os regulamentos europeus definem. Neste momento, ainda recentemente, esta semana, a propósito de um estudo que foi publicado nos Estados Unidos sobre esta matéria, a Associação Europeia Construtores de Automóveis fez uma nota de divulgação que está no seu site. Os veículos que são postos a diesel em circulação ao abrigo da norma Euro 6D e do chamado RDE, porque, ou seja, temos um novo ciclo de testes para os veículos automóveis, tem sido até muito falado na comunicação social, mas no caso dos diesel há também o chamado RDE, o Real Driving Emissions, que permite avaliar em circunstâncias reais as emissões dos veículos. E esta norma, estando em vigor desde 1 de setembro do ano passado, leva a que os novos veículos que são postos em circulação a diesel têm um nível de emissões significativamente inferiores aos modelos anteriores. Portanto, esta questão do diesel, repito, é uma questão de políticas de uma ou de outra cidade, de um ou de outro país. Não podemos deixar também de haver no seu todo. Portugal está também a reduzir aquilo que é o peso do diesel no nosso mercado, mas estava aqui, tem sido falado, um acordo de um tribunal alemão sobre esta matéria, por recurso de um dos Estados alemães, e diz que as cidades não estão inibidas de tomar medidas para, digamos assim, colocar restrições ao acesso de veículos da norma Euro 5, que é a norma anterior, não da atual, que é a Euro 6. Portanto, tudo isto se conjuga com aquilo que eu referi há pouco também, de incentivos à substituição de veículos com muitas emissões, o incentivo ao abate, renovando a frota automóvel em circulação, sobretudo nos grandes meios urbanos. Mas um aspecto que a indústria, e tem sido referido, é que o diesel continua a ser uma opção,
Embora, repito, vários dos construtores de automóveis, cada um define a sua estratégia, e houve alguns até que disseram que a partir de 2020 deixarão de ter veículos diesel, outros a partir de 2025, como eu referi há pouco. Portanto, é uma estratégia de cada um em particular e nós aguardamos, como associação naturalmente, aquilo que a Comissão Europeia regulamentar sobre esta matéria, continuando, como eu digo, a haver esta oferta do diesel com o novo ciclo de testes. Hélder Barata Pedro, muito obrigado. Secretário-Geral da ACAP, que esteve também em direto connosco aqui no Sociedade Civil e que esperou bastante tempo para poder entrar nesta conversa. Obrigado mais uma vez também pela paciência em ter esperado. Obrigado, Hélder. Temos 5 minutos para cada um. Eu julgo que há pouco Amílcar ficou a meio, ou pelo menos tinha mais qualquer coisa para acrescentar. Sim, eu gostava só de... 1 minuto e meio para cada um, porque este programa hoje dava para 2 horas, 3, 4, ficávamos aqui a tarde inteira. E é educativo. Só chamar a atenção, porque quando nós falamos das necessidades de crescimento, do consumo de energia por unidade de PIB, etc., a nível global, esquecemos que o planeta tem, e este é que é muito grave, tem assimetrias absolutamente incríveis. E eu gostava de focar o caso da África, por causa de uma notícia que surgiu hoje. O caso da África. A África é um continente em que, basicamente, em termos gerais, 77% da população, a única forma de energia que tem vem do carvão vegetal das árvores. Abate de árvores, desertificação. Quem conhece Maputo sabe exatamente isso que eu estou a dizer. E, portanto, aquela África é dos continentes que nos próximos 25 anos vai crescer, vai contribuir mais para o crescimento da população. Em termos de produto interno bruto, vai contribuir só com 10%. E o que é que não deixa de ser paradoxal, o CEO da Galp, o Dr. Gomes da Silva, anunciar hoje, e ainda bem, uma boa notícia, que é a questão do projeto do gás em Moçambique vir mudar completamente o mercado de gás a nível global. O que nós todos esperávamos é que aquele continente martirizado, que é outro mundo dentro do mesmo planeta que nós vivemos, não é o mundo dos carros elétricos, nem dos hidrogénios, nem nada, é o outro, viesse a beneficiar, assim, também a médio prazo, de outra forma de energia que não aquela tão básica como seja a queima do carvão. João Camargo, e o risco sísmico? Agrava ainda mais o risco? Eu não vou falar sobre riscos sísmicos. Não é a minha área de especialidade, não tenho informação suficiente para falar sobre isso e não vou entrar por aí. Introduzir porque aqui a Rosália Maria Cruz pedia-nos para falarmos sobre o risco sísmico. Sobre fraturação hidráulica, parece que há estudos sobre isso, mas não vou entrar por aí. Sobre a questão da atração do investimento e os contratos serem para a atração de investimento, isso é um sinal político. Que é, nós queremos ter uma indústria petrolífera. Isso nunca foi perguntado à população portuguesa. Mesmo, apesar de terem sido dados contratos, 15 contratos até, e, portanto, a atração de investimento pode ser feita para qualquer área. E pode ser feita para uma área que implique racionalidade económica e ambiental e não apenas racionalidade em termos de lucro de empresas. Agora, sobre a dependência externa. Óbvio que nós temos dependência externa e a melhor maneira de combatermos essa dependência externa é termos mais energias renováveis internas, porque essas são naturalmente muito mais internas. E fazendo uma retrospectiva histórica, eu devo dizer que existe espécie humana há 300 mil anos e só nos últimos 200 é que nós começámos a utilizar de forma massiva combustíveis fósseis. E que só há 10 mil, quando a temperatura estabilizou, é que começámos a ter civilização porque havia regularidade climática. Se nós, nestes 200 anos, conseguimos arruinar estes 10 mil anos que nos permitiram ter civilização, isso podemos ter aqui a conversa que quisermos, porque quando metemos em risco os ciclos da água e o ciclo de capacidade de produção alimentar que tem a ver com a regularidade climática, podemos ter o petróleo todo que quisermos do mundo e o dinheiro também, que vai ser absolutamente irrelevante. E só para dizer que a idade da pedra não acabou por ter acabado a pedra. Tudo que vai ter que acontecer nas próximas décadas e não existe nenhum combate às alterações climáticas que não passe pelo fim dos combustíveis fósseis num prazo razoável, obviamente
pensado e ponderado com vários setores. João Francisco Cunha. Para terminar, minuto. muito rapidamente, vou pegar em dois exemplos, um dado pelo professor Amílcar, outro pelo João. Primeiro é o facto de ter vivido 2 anos em Angola e ter-me apercebido que toda a corrente e o consumo de energia está altamente condicionado naquele país e aquilo que nós temos como dado adquirido, chegar a casa e termos eletricidade, mesmo eu, num condomínio, sendo um privilegiado, às vezes isso não acontecia e é altamente negativo para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E se isto me acontecia a mim num condomínio, eu não quero imaginar ao resto das pessoas. Relativamente ao investimento em renováveis, eu concordo em absoluto. Eu acho que o fim da dependência do exterior da União Europeia, não só de Portugal, mas da União Europeia, pode depender muito do investimento em energias renováveis. Não é despreciando o facto de haver um grande investimento também de energias renováveis da China, que também é um país que também importa muito petróleo e muito gás, porque tem necessidades de consumo muito elevadas. Ou seja, isto é sempre um problema circular, é sempre consumo, produção, e a produção anda sempre um bocadinho a reboque do consumo, apesar de haver situações que a produção cria também consumo. Mas isto não é em todos os casos, isso não acontece sempre. Já está a passar a ficha técnica, Ok. Já está a banda sonora, já nos estão a mandar embora. João Francisco Cunha, João Camargo, Amílcar Soares, muito obrigado por terem contribuído e não tenho qualquer dúvida que contribuíram para mais informação. Muito obrigado, boa tarde.